Olá, boa noite. Estou chamando aqui o nosso companheiro da noite, o Leonel. Olá, menino Leonel. Boa Abaixa um noite. pouquinho, boa noite. Abaixa um pouquinho sua câmera, que nós não estamos vendo você. Mais um pouquinho. Só um Boa minuto. noite, Cássia. Aê! E aí, menino Leonel, tudo bem? Tudo bom, menina? Que Tudo coisa bem. boa, Tudo em paz. coisa boa, Como estão graças as a Deus. coisas? Tudo bem também. Muito feliz da gente poder estar aqui nessa segunda live, comemorando o mês do Novembro Verde, né, que é o mês da homeopatia aqui no Brasil. E é muito bom poder estar com você e conversar um pouquinho com os nossos telespectadores dessa noite Entende? sobre a homeopatia na agricultura, não é? Olha, olha isso. Eu estava até preocupado um pouquinho com, com o portunhol. A gente entende, você fala muito bem o portunhol. Acabei de chegar de Centro-América e é só espanhol. Ainda ontem estava o espanhol fluindo. E hoje, né? Dando uma assistência lá para o pessoal. Então, mas na hora que cruzar umas meias palavras em espanhol, a A gente gente volta. entende. Se bem que eu convidei vários amigos, alguns engenheiros, a maioria, né, Aham. de Guatemala e alguns que estão nos ajudando com algumas avaliações lá para poder viabilizar. Pessoas de El Salvador também, de Paraguai. Espero que eles possam entrar e acompanhar com a gente, né, nosso bate-papo. Exatamente. É por Então aí. vamos lá, vou apresentar. Esse aqui é o nosso amigo Leonel, ele é engenheiro agrônomo, mestre em olha, Agroecologia. agroecologia. Eu já estou querendo colocar homeopatia já de cara, né? Então, Agroecologia. E, Leonel, eu começo com uma perguntinha básica. Como é que você chegou na homeopatia? Como que essa ciência veio até você? Como é que você começou a estudar essa ciência? Como foi a sua experiência até hoje? ah, digamos que isso aí se remonta a quase 6 anos atrás, né? Ela, eu venho desde 1978 que eu trabalho como técnico e toda a vida até 6 anos atrás que eu trabalhei exclusivamente com químicos. E essa situação surgiu de eu estar ingressando na agroecologia e começar a encontrar o meu professor orientador, Dr. Bonato, e ele já tinha 22 a 26 anos de mexer com homeopatia vegetal. E ele vinha desenvolvendo trabalhos a nível de casa de vegetação, com vários alunos, tentando enveredar alguns deles no mestrado. E eu apareci no laboratório e eu disse, eu trabalho com assistência técnica no campo. Aí ele pediu que eu conseguisse uns 200 metros quadrados de área. Um lote, um lote. Um lote de 200 metros quadrados para testar. E na hora que surgiu a oportunidade, na verdade apareceram 3 milhões e 400 mil metros quadrados, mais ou menos. Nó, Aí eu fui correndo com e ele me perguntou, e aí, conseguiu? Eu disse, um pouquinho mais. Aí ele falou, quanto? Eu falei assim, um pouco mais de 3 milhões. Aí ele assustou.
E ele estava doido para entrar nesse negócio, mas quando ele viu que era muita área, ele disse, ah, não vou me arriscar, não. Eu tenho um nome aqui, eu represento a universidade, não sei o que e tal. É melhor você ir sozinho que eu te ajudo. Eu falei, tá bom. E eu estava no primeiro ano de especialização da homeopatia. E eu acabei fazendo mais 3 anos em função disso. Então, isso me deu um embasamento muito bacana. E pudemos levar essa lavoura de soja, e a seguir veio a de milho, e depois outra vez soja. E ficamos assim 2 anos seguidos aplicando em soja e milho, trigo, aveia, que surgiram oportunidades e pouca gente conhecia. Da minha turma de homeopatas que surgiram ali, né, que enveredaram nessa especialização, não dava certo a homeopatia com ninguém. Um dia eu chego na universidade, está no laboratório todo mundo, dos poucos dos que estavam ali, né, e me pergunta assim, deu certo o que você fez? Deu. Como você fez? Do jeito que você me falou. Essa é boa. Aí ele falou, como é que eu te falei? Explica para esse povo aqui, porque com ninguém deu certo. Nenhum deles acertou. Deu Olha tudo só. errado. Aí eu fui explicar um por um o que eu tinha feito, os pulos do gato. E aí começou a dar certo para todo mundo. Que bacana. Então, a sua experiência, ela começou na teoria e depois ela foi para uma prática realmente real, de uma lavoura, né? E Exatamente. qual foi essa experiência? O que que você teve de retorno quando você começou? Nessa área que você fez a primeira vez, era uma área que você fez o consórcio da agricultura convencional com homeopatia, ou você usou a homeopatia em algum momento? Como é que foi? Conta pra gente. Essa foi uma excelente pergunta. Até tinha esquecido de comentar isso, mas foi muito boa. Parabéns. Roberta, eu lembro que esse amigo é o Argel Benítez Lopes. Ele é político e tinha deixado a fazenda, o pai deixou para eles quando faleceu, né? As terras, e a maioria era arrendado. Só que teve uma quebra de safra de soja, eles perderam praticamente 80, 90% e não conseguiu pagar as contas da empresa que fornecia insumos para eles. E a Entendi. empresa acabou, a fazenda teve 2 quebras de safra seguidas com soja, e no meio uma de milho também. Eles estavam devendo mais ou menos, a dinheiro de hoje, na época foi 316 mil reais. Muito dinheiro, muito dinheiro. Muito dinheiro. E eles ficaram sem crédito na praça. Parei de atendê-los. 1 ano e meio depois me liga e diz assim para mim, estou sem dinheiro, preciso da tua ajuda. Eu falei, quem é? O Argel. Eu recuperei, ele tinha passado a fazenda para o irmão, que é médico. E o médico colheu e não pagou nada das dívidas da empresa que eu trabalhava. Então ele retomou e me diz assim, eu só tenho dinheiro para a semente. E essa 3,60 semente, você não arruma um preço melhor para mim? Eu quero potência. Eu falei, eu vou tentar. Quanto você tem? 37 mil reais. Aí eu peguei, corri, falei com o gerente. O gerente brigou comigo porque eu pedia desconto. E ele falou e diz assim, você trabalha para mim ou trabalha para esse cara? Eu falei, trabalho aqui. Para os dois. Eu trabalho aqui, mas é ele que me dá o meu ganha-pão. Então vamos ajudar ele porque ele está numa pior agora. Consegui baixar para R$ 31.500 a compra da semente, a R$ 2,50. E quando eu levo a semente, eu falei, rapaz, mas você não vai dessecar, não dessecou ainda? Como que você vai plantar?
Falou, Leonel, não tem dinheiro para dessecação, eu vou jogar a semente no chão. Ah, mas aí você vai perder. Não, mas não tem dinheiro. Aí eu peguei, fui atrás do dono da empresa, consegui para o herbicida. Quando eu chego lá, eu, vamos aplicar o herbicida, vamos plantar limpo esse negócio. Aí eu olhei assim, cadê o adubo? Não tem adubo, não. Corajoso ele. Rapaz, não tem fertilizante? Não, não tem não. Não tem fertilizante, não tem tratamento de semente, não tem herbicida, não, agora tem, mas não tem inseticida e não tem fungicida. Eu falei, rapaz... Que um agricultor não começa uma lavoura sem essas coisas, né? Não, você sabe, o Randall tem fazenda, vocês têm fazenda aí. Eu sei que eu penso, ofereço o que eu já estou sabendo, já tinha 2 anos aprendendo homeopatia vegetal. Aí eu dei uma de corajoso, de doido, e falei, rapaz, já que você não tem nada, vamos aplicar homeopatia nesse negócio? Eu falei, o que é isso? Homeopatia vegetal. Expliquei como funcionava e tal, e eu tenho 2 anos, estamos aplicando, o resultado é ótimo. Aí ele ficou com uma pulga atrás da orelha e falou, rapaz, esse negócio não vai matar a minha semente, não? Eu vou até te fazer uma pergunta que talvez ele tenha feito, e a Daiane, que está aqui nos assistindo, perguntou quais são os desafios, né, da homeopatia na agricultura. Então, depois que você contar essa história aí, você já emenda nessa pergunta para a gente atender a Daiane. Menina, eu sei que, olha, quando ele falou assim, não vai matar a minha semente, não, eu falei, não vai matar e vai ajudar. Porque vai estimular o enraizamento assim que emergir a radícula, a primeira pontinha da raiz, o negócio vai estar protegido. Aí ele falou, mas será? Eu falei, rapaz, você não vai aplicar nada. Não tem outra opção, né? Não tem opção, uai. Você já não vai aplicar nada. Então, você se vira, confia em mim. Quantos anos que eu te atendo? Eu ia te colocar numa fria? Não, tá bom. Pode aplicar. Aí os trabalhadores achavam que o Argel era doido. Quando viram que era não era o veículo, não era a sacarose, era outro, né? Era a Aham. solução hidroalcoólica. Aí os caras coçavam a cabeça e falaram, rapaz, mas isso não cheira, não fede, não... Eu falei, é melhor que a Havaiana, porque nem solta as tiras. Menina, foi tão maravilhoso, foi uma bênção, porque eu fui iniciado na agrohomeopatia, no bioagri, de uma forma fantástica, na marra. Eu não teria entrado se não conseguisse, se não tivesse isso assim de mão beijada. O maior desafio foi, o primeiro foi eu acreditar. E eu já estava convencido que funcionava. O segundo foi convencer os trabalhadores da fazenda para acreditarem em mim e fazerem o que eu falava, como deveria ser feito. Uhum. Todos os pulos do gato eu ensinei para os caras. Quando o maior problema aqui era percevejo e lagarta. Quando chegou a hora de encontrar, de buscar, da chegada do percevejo, nós achávamos um para fazer a formulação. Não achava um. E não achava um. Eu ia com camisa branca, como estou aqui. Eu ia com uma toalha branca enorme para chamar os bichos, se não vinha, de jeito nenhum. Quando encontramos, eu encontrei uma lagarta, 2, aliás, em cima da folha tomando sol. Oh. Estava pelada, nem de biquíni estava, entendeu? E estava comendo? Não, paradinha. Eu falei, uai, mas que negócio é esse? Está em cima da folha e nem se mexe. Eu fui tentar mexer, mas como tinha várias plantas entre ela e eu, acabou vibrando a planta e caiu. Eu tenho essa foto até hoje. No chão mesmo, tirei a foto, ela estava morrendo.
mas eu não sabia por quê. Encontrei os percevejos. A menina que perguntou sobre o maior desafio, um deles foi o percevejo, porque era o que provocava maiores danos aqui e provoca ainda, né? Consegui capturar uns 4, 5. Coloquei numa garrafinha e levei para uma amiga que é doutora em entomologia aqui na Universidade Estadual de Maringá, doutora Marcelina Milian Rupp. E eu perguntei para ela, menina, preciso de uma ajuda. O que tem nesses percevejos? Aí ela pegou e falou assim, por quê? Porque não fede. O hormônio desapareceu, não sei aonde que foi parar. Olha essa lagarta, está inerte. Não se mexe, não faz nada, não come. Eu preocupado porque eles não estavam comendo. Aí ela analisou, observou, pegou uma lupa, olhou, apertou. Aí ela falou, bom... Cheirou. Ela falou, primeira característica, parece que é barriga d'água. Está murcho. A casca e o chifre, que deveria ser duro, está mole. Mas estes que têm o chifre duro, eu apertei e não estão fedendo. É pouco o fedor que tem, comparado com o que normalmente seria, né? E se deu a situação de que analisou todos os 6, 7 percevejos que eu tinha levado, e a única lagarta que eu encontrei, e disse assim, você aplicou alguma coisa que mexeu no sistema nervoso central desses bichos. O que você aplicou? Eu falei, homeopatia. Homeopatia? Ué, mas da onde você tirou isso? Então, estou fazendo mestrado e especialização ao mesmo tempo. Então, uma coisa está combinando com a outra. E eu quero saber, porque eu estou aplicando isso numa lavoura de 120 alqueires. Não, tem que Nunca entender, ninguém tinha aplicado isso e os caras falaram, esse cara é doido. Esse cara vai levar a quebra esse agricultor. O resultado disso, desse grande desafio, foi que a ferrugem chegou. É um problema seríssimo também, ferrugem asiática. E eu tinha acabado de estar com uns 4 anos atrás, antes disso, estamos falando de 10 ou 11 anos atrás, o diretor de pesquisa da Syngenta tinha acabado de falar comigo que não existia para os próximos 15 anos uma molécula química capaz de controlar a ferrugem asiática. E isso me preocupava muito. Uhum. Eu sei que Perdão? Eu sei que a ferrugem chegou, se instalou, e ela começou a querer causar dano, mas já faltavam 15, 20, já estava lourando o soja. Uhum. Ou seja, que não provocou um dano importante economicamente falando. Não prejudicou o enchimento de grãos. Não. O grão encheu tudo certinho. E isso iria me dar no futuro a base para eu fazer uma análise de como a homeopatia atua na planta, no soja, no milho, na aveia, no trigo, no café, no feijão, no sorgo. Estamos atendendo uma fazenda que tem produção de soja semente para cocamari, para integrada, aqui na região. Uma fazenda de 700 hectares em Guatemala para a produção de semente de milho também. Estou atendendo uma empresa, começando a atender uma empresa de 60 mil hectares em Guatemala, com café, cardamomo e árvores. E uma empresa de cana-de-açúcar com 54 mil hectares. Estamos em conversação para isso. Então, pelo que você está me falando, a homeopatia ela pode ser usada na agricultura em grande escala, né? Assim, em grandes áreas, né? Com como várias, em pequenas. Como em pequenas, né? Então a Para gente pode hortaliças. trabalhar com estufas, hortas, Exatamente.
e em grandes escalas, com os resultados que, eu Fantástico. vou dizer assim, não vão deixar em nada a desejar do que tem hoje do convencional no mercado. De jeito nenhum. Inclusive, quando é estufa, pode ser combinado com o objeto da minha pesquisa em agroecologia, que é a água tratada com magnetismo, que na hora que junta essas duas energias, ela dá um plus fantástico. Porque é Entendi. energia, né? Energia pura, É, é uma coisa é. maravilhosa. O que é bem interessante, né, Leonel, é que a homeopatia ela não atua assim sendo um inseticida ou um fungicida. Ela atua na energia vital daquela planta, né? Então, ela vai Exatamente. atuar, seja na soja, no milho, na É. cana-de-açúcar, ou no pé de café, ou no pé de alface. Não importa a cultura, como ela Não, não. atua na energia vital da planta, assim como ela atua no animal ou no humano, ela vai fazer o efeito a que se propõe, né? Nós estamos Exatamente. aqui com a Meire, e a Meire pergunta se foi aplicado nas sementes, né? Quando você fez esse trabalho aí, ela perguntou quando você estava contando a história da sua primeira experiência, se você fez o tratamento da semente. Fiz. O tratamento da semente foi feito porque não tinha tratamento químico nenhum, zero. Certo. E nós plantamos sem tratamento de semente, sem fertilizante, sem inseticida, sem fungicida, sem foliares, sem nada. Única, 100% homeopatia. O fantástico disso tudo é que eu não sabia como iria reagir. Eu sabia que a homeopatia, o bioagri, quando aplicado na semente, ele estimulava a planta a ela promover uma autodefesa contra patógenos. E como se dá isso? A maneira como eu observei isso foi que a emissão da raiz ela estava limpa. A nível do laboratório, os patógenos não se aproximavam. Havia uma distância assim de 1 a 3 milímetros que não chegava de jeito nenhum. Eu falei, será que eu estou vendo coisas ou é coisa da minha imaginação ou isso está dando certo? E eu fui dessa maneira e apliquei. Veio aquela germinação fantástica. O dono chegava lá, perguntava para os trabalhadores, ele mesmo sozinho ia. E falava assim, o que você está achando? Rapaz, apesar de não ter nada, parece que está igualzinho dos outros anos, mas tá alguma coisa diferente. E ele não sabia identificar o que era. É interessante, né? Eu já acompanhei algumas lavouras. O verde das plantas, ele é um verde Isso, bem intenso, né? é. Parece que a planta tem até não sei se ela tem mais clorofila, mas ela produz mais clorofila. Parece, né? Que é o verde da planta, é o que É um verde diferente, é vigor, é vigor, sanidade. exatamente, sanidade. É E a eu não casca. sabia, Ah, diga, tá. eu não sabia na época que parte dos componentes que nós temos hoje no Bioagri tinha uma coisa fantástica. Eu não tinha determinado porque é a base de biologia celular, biologia molecular, perdão, que é metabólitos secundários. Isso Esses aí deu um plus na minha cabeça, a nível de fisiologia vegetal, que eu comecei a entender. Gente, eu não estou entendendo patavina, gente. Eu acho que você não entendia antes, você não pensava nisso antes, que você só Não, usava o SIDA da vida. não entendia, não. Agora a Cássia pergunta aqui para a gente, Leonel, se precisa mudar alguma coisa na rotina de manejo. Ela alega que ela tem dificuldade com o maquinário, né? Então ela se precisa, se você tem que fazer mais intervenções ou não, se assemelha mais ou menos ao que se faz numa lavoura convencional, com tratamento convencional. Sim, eu entendi que eu não podia mexer com algo diferente ou aumentar o número de aplicações que já é feito no campo.
Então, eu quis adequar e adaptar esta tecnologia ao número de aplicações que são feitas pelo agricultor. Por que motivo? Porque com os anos eu fui observando que tinha agricultor que tinha medo de fazer isso. Então eu deixei à vontade ele, para ele fazer o tratamento normal dele, mas que ele agregasse bioagro. E na hora que ele foi fazendo, inclusive tivemos uma experiência aí no Mato Grosso do Sul, que eles fizeram a primeira aplicação de bioagro com inseticida. E eu sempre falo para as pessoas assim, homeopatia é assim, funciona da seguinte maneira: você aplica e observa. Ah, mas quando começa a observar? No mesmo dia. Ah, mas como assim? Não Mas demora, né? A não homeopatia não demora. demora. Mas é tão rápido assim? É. Se você conseguir enxergar e ouvir e entender a resposta que a planta dá a essa aplicação, vai ser fantástico. Eu não consegui enxergar antes do segundo ou terceiro dia, mas se você conseguir enxergar na hora, você me avisa como que você fez isso. Mas no terceiro dia eu tenho visto respostas maravilhosas, especialmente, Roberta, quando aplica herbicida e a planta fica amarrada, né? Sim, sim. Fica amarrada e aplicamos, né? E 3 dias depois nós vimos as respostas. Deu uma diferença entre o que aplicou bioagri e o que não aplicou, deu uma diferença de mais de 10 centímetros de altura. A Agora, planta não parou o seu desenvolvimento, né? não parou o metabolismo, porque a planta para o seu metabolismo para ela se desintoxicar. Agora, em relação à resposta que a menina perguntou, eu te diria que você não faz nada diferente do que você já faz. Se você aplica químico hoje, aplica junto com homeopatia, com bioagri. Mas pode aplicar separado também? Assim, pode aplicar só homeopatia? Pode, né? Pode, pode. Tanto é que essa fazenda de Mato Grosso de Mato Grosso do Sul fez o seguinte: na primeira vez aplicou junto. Aí foi ver a segunda vez, já não aparecia praga, percevejo, lagarta. Aí eu lembro de ter comentado com o Silvio, ele me ligou e eu digo para ele assim: aplica só homeopatia então. Então, na segunda vez que tinha que aplicar inseticida, já tiraram o inseticida, aplicaram só homeopatia, só o bioagro. Entendi. Então, na medida que a pessoa vai conhecendo, sentindo confiança, aprendendo a observar a resposta que a agrohomeopatia, que o bioagro te dá, nesse momento, você começa a ponderar de que as aplicações que você faz normalmente na sua lavoura, às vezes é por medo, por prevenção, por precaução, às vezes Sem por... tanta necessidade, né? Exatamente. E essas aplicações, assim, a gente... Deixa eu formular aqui melhor. Quando a gente faz uso do tratamento homeopático nas lavouras, existe, assim, não vou dizer uma compensação, mas um equilíbrio melhor entre as pragas, né? E os insetos e fungos que são benéficos nessa lavoura? Predadores. Predadores Sim, naturais. Exatamente. Nós temos acompanhado isso. Onde nós começamos a enxergar foi no Paraguai, que apareciam lagartas brancas. Eu nunca tinha visto lagarta branca, coisa mais linda. Até tiramos umas fotos e achávamos estranho. Tinha outras lagartas pretas, outras petrificadas. Tinha lagartas das mesmas cores, a Spodoptera, por exemplo, uma marronzinha com linhas um pouco mais escuras, paralisadas. E a gente não entendia por quê. Que na medida que aplica menos inseticida, você consegue fazer com que a natureza
sozinha vai desenvolvendo micro-organismos que são predadores das lagartas, Beauveria, né? Numúria, Isária. Você começa a ver todo esse BT, bacilos, né? Você começa a observar cores assim diferentes que estão surgindo na matéria orgânica em decomposição e não sabe de onde que vem. Isso nos levou a estudar mais, a penetrar e acabamos fazendo uma especialização em microbiologia, em micro-organismos benéficos, na Federal de Curitiba. E começamos a observar de que existia uma feliz coincidência que tudo colaborava para o bem da lavoura, aplicando o bioagri, só que nós não conseguíamos enxergar. Quando nós terminamos esse primeiro ano, essa primeira safra de soja, que aplicamos 100%, nós tivemos uma média de 147 sacos de soja por alqueire, sem adubo, sem fertilizante nenhum, sem tratamento químico de sementes, sem inseticida, sem fungicida. Em umas áreas deu 90 e em outras áreas chegou a dar 185 sacos por alqueire. Isso é muito bom. E eu ficava assim, o que é isso? A pessoa teria que gastar entre 156 mil, 160 mil reais só de insumos químicos. Ela gastou basicamente assim, se foi 20, 22 mil foi muito. Então tem uma economia significativa também, né? Sim. A média, assim, quando começou já num processo com outras lavouras, outras fazendas, chegou a dar 34% a 36% de economia. E no ano seguinte, no milho, ocorreu uma coisa curiosa. Deu 22%, porque ele utilizou 2 vezes químico. E depois ele percebeu que não precisava, mas já tinha aplicado. Entendi. Então, o químico passa a ser uma aplicação não via de regra. Passa a ser um apaga-fogo. Entendeu? Por algum motivo, o negócio não se estendeu, não foi controlado. Foi um negócio assim fantástico. Agora, no milho ocorreu uma coisa. Eu vi que alguém perguntou alguma coisa sobre milho aí. Sim, a Fernanda, ela pergunta aqui para nós, no milho, contra a ferrugem, deve iniciar o tratamento quando pequeno para evitar a proliferação? Sim, o que nós recomendamos é começar o tratamento na semente. E antes da semente, aliás, né? Porque eu percebi uma coisa. Existem resíduos vegetais da lavoura anterior e pior ainda quando planta milho sobre milho. Os resíduos mantêm os patógenos na matéria orgânica em decomposição, né? E mais ainda, se tem milho ali, se teve milho, aquelas espigas que ficam e que acabam germinando, né? Um pouco de contaminação. Então, o que a gente faz é que na hora da dessecação, prévio ao plantio, a gente faz um tratamento junto com essa dessecação para poder baixar a pressão desses patógenos e insetos também, né? Então, de tal maneira que quando nasce o milho, o soja que vier, a pressão de patógenos e pragas vai ser menor. Entendi. E assim, vou fazer um comentário aqui, né? Eu acompanho algumas propriedades, né? E o ano passado eu tive uma experiência muito interessante com um produtor aqui de Goiás, que ele deixou uma área, né, para fazer apenas o tratamento com bioagri, desde o plantio até a colheita. E como ele tem, né, 2 uniportes, né, 2 pulverizadores,
Ele pegou um pulverizador para fazer as áreas dele, convencionais, vamos dizer assim, né? O manejo dele que ele estava acostumado, e ele deixou um para tratar com homeopatia. Não que isso seja regra ou que tenha que ser dessa forma, né? Claro. Igual você falou, pode inclusive usar junto com o tratamento convencional. Isso. Mas ele fez um comentário assim que eu achei muito bacana, porque ele falou assim, olha, lá no talhão, né, do Bioagri, todo mundo queria ir lá aplicar o produto. Primeiro, ninguém saía fedido, ninguém ficava intoxicado. É. E eu tinha a tranquilidade, né? Nós aqui da fazenda, a gente tinha tranquilidade. Quando a gente parava a aplicação, sobrava um pouco, né, do produto diluído em água. E eu não precisava de me preocupar com entupir bico, com nada disso. Então, na Exatamente. hora que eu precisava, eu só completava o volume de água que eu ia necessitar e punha o produto novamente e fazia outra aplicação. Então, assim, eu achei muito interessante que ele falou de um jeito assim tão espantado, né? Porque Uhum. chamou muita atenção dele, da satisfação das pessoas em usar o produto por esse benefício dele não ficar incomodado com o mau cheiro, com a agressão, né? Vamos dizer assim, que os venenos, não, os defensivos, fazem, né? Quando a pessoa está ali administrando o produto, mesmo que seja num uniporte, que é todo gabinado, né? Então, assim, foi bem interessante. E aí, Com depois, a certeza. gente conversando em outro momento, na mesma conversa, assim, mais direcionada à questão de produtividade, aí ele falou, não, a minha produtividade foi a mesma das outras áreas. Não teve diferença. Olha. Então, assim, não vi necessidade de fazer aplicação de nada. Apareceu uma ou outra coisa, mas nada assim que não fosse igual ao que eu já estava acontecendo nas outras áreas que eu estava fazendo todo o protocolo, né, normal da Uhum. fazenda. E a produção continua a mesma, né? Então, ele falou assim, é surpreendente uma coisa dessa, porque tanto que ele fez uma área pequena, ele falou, nunca imaginei fazer um tratamento como esse, né? Nem sabia que isso existia. E aí vocês me Muito mesmo. apresentam isso e eu tenho esse resultado, né? E assim, acho que puxando um gancho assim da pergunta da Fernanda, da importância, né, Leonel, de momentos desafiadores, né? Acho que assim como a gente faz na pecuária, eu acho que na agricultura vale também. Se a gente tiver um desafio grande e puder, né, a gente tem que aumentar, na verdade, a oferta do produto, né, da homeopatia, para que a gente dê condição para essa planta, ela responder mais rápido e a gente não ter que fazer outro tipo de intervenção ou não trazer prejuízo para aquela área, certo? Com certeza. Comentando um pouquinho do que você falou sobre não ter cheiro e não contaminar os trabalhadores. Teve um produtor paraguaio, ele, com lágrimas nos olhos, disse assim, pela primeira vez na minha vida, posso levar meu filho de 4 anos junto comigo no trator, porque não era cabinado, né? Uhum. Para aplicar, fazer as aplicações no campo. Primeira vez que eu consigo fazer isso na minha vida. O meu filho chorava porque queria ir comigo no trator e eu não deixava por causa do veneno. Agora não, agora o meu filho vai comigo. É muito bacana, né? Ah, sim, eu achei fantástico. Uma coisa que eu posso me alegrar é que eu tenho visto pessoas que, por exemplo, no campo, eles não veem opção para o químico. E aqui tem um rapaz que é engenheiro agrônomo e ele é produtor e ele planta, acho que umas 550 hectares. Ele falou para mim assim, Leonel, você tem ideia do que você trouxe para a minha vida, para a minha lavoura, para a minha família? Eu falei, mais dinheiro no bolso? Sobrou mais? Ele falou, não, isso é bom, mas não foi bem isso não.
Tem algo melhor. Eu falei, já sei, a saúde, né? Não tem mais perigo de se intoxicar, se contaminar e tal. Não, também é bom, mas não é isso não. Aí eu não consegui pensar em mais nada. Ele falou para mim, pela primeira vez na minha vida, eu estou vendo que eu tenho uma opção que não seja os químicos. Você trouxe isso aí. Eu estou me sentindo como que em estado de espírito de libertação, de depender exclusivamente das multinacionais. De uma tecnologia, na verdade, né? É verdade. Então, hoje, por exemplo, tem uma fazenda do ex-presidente de El Salvador. Me chamaram uns 3 meses atrás e eu fui ver. Acompanhei, atravessei a fronteira, lá em Guatemala. E tem plantas ornamentais, Roberto. É chamada areca. Eles exportam mais ou menos 140 mil plantas dessas por mês. Então, que eles querem reduzir o número de dias que passa no viveiro para ir mais rápido para o navio. Ele vai para a Europa. E eles não estão suportando a pressão que a Europa está fazendo sobre eles, é que não querem, inclusive as ornamentais, com tratamento químico, né? Então, eles queriam fazer isso. A homeopatia pode nos ajudar como? E eu lembro que eu levei a formulação nossa e aplicamos sequencialmente. Eu dei uma orientação lá e eles seguiram um protocolo à risca. Eles aplicaram dia sim, dia não, durante uma semana. Aliás, eu fiz todos os dias durante uma semana, porque era viveiro, era uma amostra somente. Sim. Na seguinte semana, dia sim, dia não. Na terceira semana, 2 dias por semana. E na última semana, só uma vez. Mas nas primeiras 2 semanas, eles mandaram fotos. Tinha 100% de raiz e no que não tinha sido tratado, tinha 60%. E a planta mais viçosa, mais verde, bem enraizada, e a outra não. Então eu pensei, uau, nós temos um tremendo de um produto na mão e serve para tanto para ornamentais como plantas alimentícias, né? Soja, milho. Sim. No milho, eu posso dar uma coisa que você já viu com base no que eu vinha falando até agora há pouco. Eu observei isso na ferrugem do soja. Apesar de estar atacado, a planta produziu. E ela fechou o ciclo normal metabólico da planta, enchendo a vagem, tudo certinho. E eu percebi que deu 2,3 gramas a mais por quilo. 2,3 gramas por quilo. Faz a conta, eu vou deixar para vocês fazerem. Para ver quanto se produz mais ou menos hoje. Se produziu 147 sacos por alqueire. Cada saco tem 60 quilos. Né? Multiplica 147 vezes 60. Agora, faz a conta, se em cada quilo produziu 2,7 gramas a mais, quanto te produziu a mais em peso? É uma tarefinha para vocês. Dá uma diferença grande, né? Pois é, só com 2,3, 2,7, agora eu não me lembro. Mas eu acho que foi 2,3 gramas por quilo. Agora, outra observação da ferrugem, além da ferrugem. No milho, que alguém perguntou ali sobre ferrugem. No milho, nós observamos que quando aplicamos Bioagri em algumas fazendas, e eu comecei a observar isso aqui na fazenda do meu amigo Wagner Frameschi, não sei se ele está aí no meio. Não, viu, Wagner, aqui. Está aí, né? Não estou vendo. Então, nós observamos que teve ataque severo de cigarrinha.
Tem aqui, ó, o Rafael, treinador de corrida. Ele vai, ó, pôr você para correr, Leonel. Seu amigo. Rafael É, Mijangos, Donis, não sei, deixa da eu ver aqui para Guatemala. te falar. Não, não sei. Rafael, treinador de corridas. Pode dar um oi aí para ele, tem, que ele tá com saudade de você. Rapaz, um abraço. Ó, tem uma Rita. pergunta aqui do Lucas que tá ficando para trás, mas eu vou encerrar com a pergunta do Lucas, tá? Tá. Mas vamos lá. Tem o seu Só Nélio. queria comentar uma coisa sobre o milho. Sim. O lote que aplicamos Bioagri tinha ataque severo de cigarrinha. Só que teve uma característica. E as plantas atacadas por cigarrinha dava para ver os sintomas muito acentuados de arroxeamento nas folhas, cana fina e algumas plantas tinham caído, porque tinha os patógenos, o espiroplasma e o fitoplasma, que a cigarrinha transmite quando ela pica e circula pelo sistema xilema-floema da planta, se instala na raiz. E ela ocorre, isso está sendo estudado, ocorre um bloqueio da assimilação do cálcio, do magnésio e do potássio. Então, por isso que dá, no caso do magnésio, dá esse arroxeamento. Uhum. A deficiência do potássio que a cigarrinha dos patógenos, né, bloqueiam, no caso, a assimilação da planta, provoca a falta de enchimento de grão da espiga. Mas quando aplicada a homeopatia, o Bioagri, a planta tem todos os sintomas de ataque, o arroxeamento, a cana fina, só que na hora de a gente analisar a espiga está cheia de grão até o ponteiro. E E observei isso no soja, que apesar do ataque da ferrugem, a planta completou o ciclo. E observei isso também no milho. Observei no soja, por exemplo, que aquelas plantas que o Randall, meu amigo, tinha atacadas por mofo branco, as vagens estavam verdes e enchendo. exatamente. Mas quando tinha área aplicada por químico, as vagens estavam secas, morrendo. Exatamente. E isso a gente também teve uma boa experiência na questão de nematóide, né? Quando faz a avaliação da quantidade na população de nematóide na raiz, onde a gente fez a aplicação do Bioagri, a população de nematóide era grande, né? Era uma população assim que comprometeria totalmente a produção. Com certeza. Da lavoura, né? Mas ele conseguiu fazer com que a planta produzisse como nas áreas que estavam sendo feitos outro tipo de protocolo, né, para o controle de nematóide. Então, foi não só com a ferrugem, não só com a cigarrinha, não só com o nematóide, em infestações, fazendo o tratamento, a gente continua produzindo muito bem. O Paulo Sérgio está perguntando aqui para nós se a homeopatia vai trazer redução de custo. Com certeza. Com certeza. Nós fizemos um levantamento aqui, fazendo lado a lado no soja. Nós tivemos, deixa eu lembrar, com o milho, com o soja, conseguiu produzir deixa eu ver, conseguiu gastar 19 saquinhos por alqueire, eu lembro. Por alqueire? Acho que foram 19. E com a homeopatia, gastou 5 ou 6, não me lembro agora. A produção do químico
deu 2,3 saquinhos a mais por alqueire. Isso, por alqueire. Que é a homeopatia. Se somar esses 2,3 saquinhos junto com o custo da homeopatia, vai dar mais ou menos 7,3, 7,5 saquinhos, se somado o que gastou com homeopatia com o que produziu a menos. Uhum. Mas se restar 19 saquinhos menos 7,5, 8, digamos. 19 menos 8 vai dar 11. Uhum. 11 saquinhos a mais sobrou no bolso do produtor. Não tenho o que falar. A matemática é simples, né? É simples, é perfeita. Eu lembro que sobrou mais ou menos na época, no custo que tinha o soja, 1.120 a 1.150 reais por alqueire. Então Isso é super possível, né? Olha sim. só, o Rogério tá? Olá, Rogério, obrigada por participar de novo aqui conosco. Ele está perguntando se a homeopatia seria uma ferramenta para o produtor fazer a transição de milho e soja transgênica para a lavoura orgânica em larga escala. Com certeza. Com certeza. Nós estamos fazendo isso em Guatemala. Estamos fazendo o seguinte, Holanda compra muita coisa, Holanda, Bélgica, Noruega, Finlândia, Espanha, Alemanha e Inglaterra. Compram muita coisa da Guatemala. A exigência número 1 deles, não pode ter químico. Se colocar químico, eles devolvem o lote inteiro. Isso dá percas assim milionárias. E eles me chamaram para ir ajudá-los já tem uns 4 anos. E eu venho dando uma assistência bem devagarinho a nível agroecológico e agora agregando, introduzindo a homeopatia, o bioagri lá também. Na verdade, a homeopatia é o único um dos recursos de tratamento que é aceito, né, na agricultura orgânica, na pecuária orgânica, né? Lógico que tem todo um manejo que deve ser alterado, mas como forma de tratamento, né, de medicamento, de medicação a ser usada, a homeopatia é o recurso indicado, né? Inclusive pela legislação de orgânicos do Ministério da Agricultura, né? Isso aqui no Brasil. Agora, Sim. está ocorrendo uma coisa. Em Guatemala, eu estive lá nos últimos 11 meses, e 2 meses atrás, o Ministério da Agricultura chegou nessa organização que eu estou auxiliando, eles fazem 4 anos, a Fedecovera, e eles, 4 anos atrás, eu estive com eles. Eu estou com eles, de fato, acho que 11 meses. E o pessoal falou que o Ministério da Agricultura queriam ter que rever a lei orgânica do país, porque o que este pessoal de Fedecovera, essa empresa, organização de cooperativas, estão fazendo, está muito adiantado para as leis do país. Entendi. Eles estão tendo que mudar as leis para poder aprovar as tecnologias que essa Federação de Cooperativas está levando. Eles são vanguarda, não sei como se fala em português. Sim, é isso mesmo. Eles são assim, empreendedores, né? Eu admiro muito esse pessoal. Não sei se eles estão aí no meio, mas eu convidei. Tem alguns aqui te saudando. A Meire falou aqui de novo, essa experiência tem que ser mais divulgada. O Brasil precisa saber. Precisa mesmo, Meire. Dá um like aí na nossa live. Depois a gente vai salvar ela no YouTube. Aí vocês compartilhem com seus amigos para que essa experiência vá longe, né? Nós temos um objetivo aqui que é levar a homeopatia para o mundo,
né? Que seja numa areca, num pé de alface, num grão de soja, num pedaço de carne. De qualquer forma, a gente quer que a homeopatia chegue no mundo, né? É a nossa ideologia, a nossa vontade, né? Esse é o nosso objetivo. Eu falo assim, é o objetivo de vida, né? Então, como a gente ainda tem muito tempo pela frente, a gente vai conseguir chegar com essa homeopatia bem longe. Ah, Então, com certeza. Meire, ajuda aí todo mundo que está assistindo, dá um like aí do lado, coraçãozinho, que isso ajuda a gente a disparar essa mensagem para mais pessoas, né? O Instagram entende que tá legal e que isso tem que ser mostrado. Grande abraço, Júnior. Obrigada. Nós estamos aqui trabalhando, empenhados para o sucesso. A doutora Leslie, que esteve com a gente na semana passada, escreveu aqui um recadinho. A homeopatia na agricultura tem muito para avançar. E cada vez mais os técnicos e produtores percebem um grande recurso que é o retorno e o retorno que proporciona. É isso mesmo. Eu tenho... Ah, Diga. a Meire continua aqui, ó. Aplico nas minhas plantas e elas amam. É isso aí, Meire, continue. Continue, que isso é uma tecnologia maravilhosa. Né? Pode. Leonardo, deixa eu te perguntar. Se você, não você, né? Mas junto, né, com o nosso trabalho, nós tivemos uma experiência com o trigo em relação à semente, né? O Ah, sim. tratamento do trigo com a homeopatia e posteriormente o produtor guardou essa semente. Conta um pouquinho para a gente como é que foi essa experiência. O trigo, nós tivemos uma grata surpresa que terminou de colher e eu fui nos últimos, penúltimo, antepenúltimo caminhão com o nosso amigo Sérgio, lá de Nova Santa Bárbara. Ele é produtor de semente e quando chegamos na Cocamar, a cooperativa Cocamar, eu perguntei para o recebedor e eu disse, o que você está achando desse grão? E ele falou assim, acabei de comentar que é o grão mais bonito que já entrou aqui nessa safra. Eu falei, sério? Sério? Quanto queria o pH? Aí ele falou 82. 8,2 seria, né? Mas eles medem em centena. E aí, quem passa de 80 já é ótimo. Né? É uma qualidade comparável, talvez, com o trigo que vem da Argentina, que é muito bom. Né? E foi uma experiência assim, de ver a beleza, o brilho, o peso do grão, foi muito bom. A tal ponto que o produtor ele passou a ampliar mais o número de hectares em soja. Percebemos que o peso do grão de soja também tinha sido acentuado. Ele teve, isso foi ano passado, e acho que terceira ou quarta safra, não me lembro, que ele está aplicando. E este ano voltou a ampliar também o número de hectares. Eu praticamente não pude visitá-lo este ano, a não ser por telefone, e ele falou, não, tranquilo que eu vou aplicar. Quando toma confiança, né? Não tem E agora necessidade. ele ampliou, porque agora ele está aplicando no soja e no milho. Né? Então eu estou muito feliz, muito satisfeito, porque o agricultor já se conscientizou, ele já observou, ele já verificou de que a planta lhe proporciona algo além que o químico não consegue fazer. Né? O químico agora não está sendo mais via de regra lá. Agora está sendo utilizado única e exclusivamente para apagar fogo. Né? E agora nós temos um agravante muito, muito maior. E com essa crise a nível mundial que está se vivendo, os produtores de Centro-América estão muito preocupados com os insumos. O fertilizante extrapolou as nuvens.
enquanto a preço, né? Uhum. E os produtos químicos também, quando são encontrados, porque não está tendo também. Então, O Rogério acabou de comentar aqui, a falta de insumos e o custo, né? aham. Tá um desafio, né? Ele até fala que é uma grande oportunidade dos produtores conhecerem o bioagro e a homeopatia, né? Tem um Edenilson Jorge Costa. Boa noite, sou agrônomo e já estudei um pouco do assunto e achei bem interessante. Como faço para conseguir o produto para poder fazer algumas áreas? Isso aí é com você, doutora. Depois você entra em contato com a gente, Ednilson, que a gente te conversa com você sobre isso, tá? O Nélio seu, Ávila, sem fazer adubação química, diz. ele colocou antes aqui, ó. Que live boa. Você tem experiência na nutrição de plantas com bioagro? Na verdade, o bioagro não é, né? Ele vai fazer com que. Não, ele não é um adubo, ele não tem essa capacidade. A capacidade dele é de fazer com que a planta aproveite aquilo que está sendo ofertado, né? Exatamente, porque às vezes aí ocorre, Nélio, a minha primeira experiência foi com zero de adubo químico. Só que na área tinha uma boa doação da safra que tinha sido quebrada, perdida. Então a fertilidade estava ali. O que o bioagro estimulou? Que a planta se alimentasse com a disponibilidade que ela tinha, porque a planta funciona igual às pessoas. Às vezes você está numa situação anímica não muito boa, você não quer comer. Você não tem fome. Alguma Energia, né? preocupação, alguma preocupação que você tem, qualquer situação. Então, você tem comida na geladeira, mas você não tem nem ânimo de ir na geladeira preparar uma comida, fazer um miojo, né? Agora,3 minutos. o bioagri, ele quando cai no ambiente, ele estimula a planta e diz, opa, deu fome. E tem outra capacidade maior, que eu tenho visto em viveiro e tenho visto nas plantas adultas. O bioagro estimula o metabolismo da planta a ela desenvolver raízes laterais e engrossá-las, para ela poder se alimentar. E eu tenho visto, isso eu tenho fotos, inclusive, onde o bioagro estimulou de tal maneira o soja que começou a engrossar as raízes laterais e essas foram crescendo e penetrando no solo para se alimentar melhor. Isso é uma das fotos show que eu tenho, assim, que eu consegui achar no meio da lavoura. E não era uma planta, não. Era sulcos de plantas onde nós encontrávamos isso. Às vezes um galho do soja estava morrendo porque tinha uma raspagem lá da elasmo, quando a planta estava pequenininha, e raspou o talo. Essa raspagem do talo fez com que, desse lado, a planta não tivesse toda a capacidade de se alimentar. Quando surgiu um engalhamento desse lado, a planta, naturalmente, ela tende a eliminar esse galho, porque esse galho está só sugando e não vai produzir nada. Mas com a homeopatia, ocorreu uma coisa fantástica, que desse lado, no tecido da planta, onde tinha pelinhos frágeis de raiz lateral, começou a engrossar e elas foram entrando direcionadas para a terra e a planta se recuperou. Não ocorreu com todas, sabe? Pelo estágio avançado já de aniquilação daquele galho. Mas com aquelas que estavam no início, ocorreu. E eu tenho fotos disso. A homeopatia, ela não é um milagre, né? A gente tem que entrar no momento certo para que ela possa ajudar a planta, o animal, a desenvolver todo o seu potencial. Com certeza. Então, igual você falou, né? Se a gente entra num estágio muito avançado de qualquer doença, né? Seja na planta ou no animal,
a gente não vai algumas vezes, né, não é 100% das vezes, mas algumas vezes alguns indivíduos não vão responder da maneira que a gente queria, né, ou Uhum. gostaria que fosse, né? Mas é uma ciência maravilhosa. Até a Márcia colocou que a homeopatia agrícola veio quebrar paradigmas. Aos poucos, os agricultores vão vendo os resultados e se rendendo ao bioagro. Obrigada, Márcia. É isso aí. A Meira, ocupamos as terras causando desequilíbrio e transformando os insetos em pragas. Mas não seres, mas são seres que são agredidos. E a homeopatia vem restabelecer esse equilíbrio. É isso mesmo. O É, objetivo, né, da homeopatia é promover um equilíbrio, né? Então, até aquilo que a gente falou anteriormente, né? Você aumentar os, os amigos, né, naturais, né, os fungos, predadores, né? os predadores naturais, isso é a promoção de equilíbrio que a homeopatia pode trazer, sim. Eu estou tendo uma experiência muito agradável lá em Guatemala, porque estou fazendo um trabalho também em café. E achei curioso que, não sei se o meu amigo Herbert está presente, eu convidei ele. Ele, eu recomendei que fizéssemos aplicações, o que eu tinha na cabeça, o soja, né? Então eu falei assim, faz aplicações a cada 15 dias. Quero ver como se comporta. E eles conseguiram fazer devido às dificuldades técnicas e logística que eles têm lá, conseguiram fazer uma aplicação hoje e só 28 dias depois. E a terceira aplicação, em lugar de fazer aos 45, fizeram aos 73 dias. Quando eles fizeram essas aplicações, a ferrugem já tinha sido controlada no início e, como demorou muito, a ferrugem voltou. E toda vez que aplicávamos, era controlada. Só que aí tem um porém. A gente não aplicava junto com químico. A gente aplicava junto com micro-organismos eficientes. Isso dá uma sinergia fantástica também. Então, que venha a ser uma ferramenta que pode ajudar a utilizar menos os agroquímicos. Não isentou da gente não utilizá-lo, porque, de fato, como demoraram muito a aplicar, a entrar segunda vez, terceira vez, aí eles me falaram, o que você acha da gente aplicar um químico? Quando o agricultor me fala isso, eu falo, pode aplicar. Porque eu sei que ele já está sentindo algo no coração. Não, pode aplicar, sem problema nenhum. E mesmo assim não controlou. Controlou um pouco, só que aí acabou o que eu tinha deixado de formulação de bioagri e eles não conseguiram. Agora ele me ligou hoje, estive falando com ele e vou ver como é que eu faço chegar para ele um pouquinho, para ele terminar a, as aplicações antes de que comece a colheita, né? Mas o que ele tem observado é que a maturação do grão está perfeita. Grão graúdo, grande. Está muito satisfeito. Um pouco triste porque voltou a ferrugem nas plantas mais produtivas. É isso. Bacana. É isso. Nós já passamos de 1 hora de live, né? E a gente tinha se programado para ficar 60 minutos no ar. Tem uma Então, assim, pergunta aqui do Medrado. sim, já foi testado em fruticultura, como citros? Já. Eu conheço alguns amigos que têm aplicado, mas vale a pena. Cada caso é um caso, né? E eu sei que tem dado certo. Nos citros, por exemplo, tem muito químico que é utilizado para o amarelinho e para outras situações de doenças que aparecem, né? E eu recomendaria que fizesse um tratamento assim, com certeza. Você vai se surpreender de ver os resultados, mas teria que aprender, assim como eu aprendi,
aplica e observa. Mas se observar como? Entra na lavoura, fica lá 1 hora e meia, 2 horas. Fica lá conversando com as plantas, dá uma de doido. E só observa as plantas. De repente, não é que elas vão te falar e você vai escutar, né? Se elas falarem e vocês ouvirem, você tem que se preocupar. Mas se elas falarem e você entender, aí você vai começar a captar os sinais que as plantas emitem. É fantástico. Tanto a nível de citros, como de qualquer planta. Por exemplo, alguém está falando em pastagem. Acho que é Hélio. Hélio. Nós temos tido experiências com pastagem quando combinado com micro-organismos eficientes. E mais ainda, é uma coisa que eu combino essas coisas, mas eu creio que basta dar o primeiro passo, Nélio, perdão. Basta dar É o o que a primeiro gente passo. falou, né? A homeopatia ela pode ser usada em toda cultura, né? E o pasto, apesar de não ser visto como uma lavoura, né? Normalmente na pecuária o olhar é muito mais para o animal do que para o pasto. O pasto é uma lavoura. A homeopatia vai ter uma ação excelente também. Não vai Eu, fazer diferença. No só controle para da você... cigarrinha, no controle de Exatamente. lagarta, né? Então, é um recurso que tem, e é um recurso que não vai deixar em nada a desejar no tratamento da pastagem também. Aham. Só para você ter uma ideia, eu tenho aplicado o BioAgri, inclusive em compostagem, junto com micro-organismos. E essa compostagem, quando chega na planta, praticamente aí vai o tratamento que vai dar uma sinergia fantástica para a planta. E vai estimular ela de forma equilibrada a ela se alimentar melhor, né? Como eu já vi essas coisas ocorrendo, eu fico tranquilo em te dizer assim, começa cedo, aplica no viveiro, aplica antes do viveiro, mas no viveiro vai estimular o desenvolvimento radicular. Ela vai ter raízes mais fortes, mais vigorosas, vai desenvolver uma cabeça de raiz lateral, que são as que se alimentam. É fantástico, eu tenho visto isso em café. E para terminar, a gente vai um tempão A aqui, gente não dorme hoje. eu quero contar para vocês uma experiência que eu tive e eu me lembrei agora. O meu sobrinho, ele está nos Estados Unidos, não sei se em Illinois ou em Tennessee, não me lembro agora. Ele foi fazer doutorado lá, ele morava aqui em casa. Início deste ano, ele estava tendo problemas com a tese dele, que era sobre um controle de nematóides. E ele fez o plantio da semente em casa de vegetação, 400 e poucos vasos. Ele tinha 450 plantas, né? Uma em cada vaso. E as plantas ficaram pequenininhas. Só tinha um cotiledo e alguma emitindo 1 ou 2 folhas assim. E não crescia. E ele ficou preocupado porque ele inoculou 2.500 a 3.000 colônias de nematóide em cada vaso. Foi pedir ajuda para minha esposa, que ela é fitopatologista e microbiologista também, a doutora Kátia Schwan. E ela falou assim, fala com seu tio, pede para ele uma homeopatia. Aí eu falei, o que precisa fazer? Matar o nematóide? Não, tio, assim, eu quero que eles tenham vida, mas não tem raiz, estão morrendo.
Aí eu falei, ah, rapaz, então tem que viver o nematóide, mas desenvolver a raiz da planta, para que o nematóide possa se desenvolver. É isso mesmo, não pode matar. Então precisa de raiz? Preciso. Tá bom, eu pensei, ah, já sei. Bioagri. Peguei, dei uma dose normal e falei, aplica dia sim, dia não. Quando deu 8 dias, 9 dias, ele trouxe uma foto. Eu quero até mostrar essa foto. Se puder, depois você mostrar e eu te passo. A Depois a diferença gente é assim, publica ela aqui no nosso Instagram. esse tamanhozinho era a planta que estava assim. Quando ele me mostrou a foto, estava assim, ó. Mais de 30 centímetros algumas. E o desenvolvimento dos nematóides tinha aumentado de 2.500 a 3.000 para 7.500, 8.000 colônias que tinham se desenvolvido. Sabe o que me chamou a atenção? Que apesar de ter quase o triplo de colônias grudado na raiz, a planta estava sadia, com um vigor tremendo, alta, crescendo. Eu falei, rapaz, nem parece que tem nematóide. Pois é, tio. Nem parece que tem, mas olha quanto que deu. 7.500, 7.800, 8.000, 8.300 colônias dentro da onde ele tinha colocado apenas 2.500 a 3.000. Então eu sou fã da homeopatia. É Acho que Deus, maravilhosa. eu tenho um testemunho para vocês. Eu me sinto privilegiado que eu fui o único ser humano do mundo Nossa, é exposto muito, a... hein? Não, aí eu fui longe. Que teve o privilégio de aplicar homeopatia em 320 hectares por primeira vez na vida, nunca tinha sido aplicado e produziu 147 sacos por alqueire, que dá como 58 sacos por hectare, mais ou menos. Isso, Parabéns. isso me deu segurança para eu dizer o que eu estou falando agora. Né? É isso Funciona, mesmo. gente. Funciona. É Eu, fantástico. é maravilhoso mesmo. É uma ciência assim que ela merece ser comemorada realmente em todos os meses de novembro, de todos os anos da vida, para que todo mundo possa conhecer, né, Ah, sim. essa tecnologia. Eu nem falo que é um tratamento alternativo, porque não é por aí. Ele Não, não, não. é uma ciência e é uma opção, né, a mais que o produtor tem em suas mãos, uma ferramenta, né, vamos dizer assim, e Sim, que vai trazer resultado, né? Que ninguém quer entrar num plantio de lavoura, de produção de grãos ou de fruta, do que for, para não produzir no final, né? E a homeopatia vai dar esse suporte e é maravilhoso, é maravilhoso. sim. E aí O meu sobrinho Vitor Schwan, que hoje está lá nos Estados Unidos fazendo doutorado, ele diz que nunca mais vai esquecer na vida dele o que a homeopatia fez por ele. Né? Salvou o experimento dele porque ele estava assim angustiado, que tinha sido aceito no doutorado lá, e ele ainda não tinha defendido. Ele já estava na iminência de... Surgiram para ele duas vagas. Assim, qual que eu pego? Né? E ele não tinha defendido ainda e corria o risco de perder todo um experimento e demorar mais 6 meses para defender. Né? muito Então, bom. marcou a vida dele a tal ponto que hoje eu falo, filho, vamos abrir campo aí nos Estados Unidos para aplicar bioagri? É isso A coisa mesmo. está nesse pé. Não, é como o Lucas perguntou aqui, onde a gente vê a homeopatia daqui a uns anos, né? Eu vejo ela no mundo. Eu vejo ela sendo uma tecnologia respeitada e utilizada com segurança, assim como hoje a gente tem no tratamento convencional. Ah, sim. Você vê, nós já estamos em Guatemala, em El Salvador, Paraguai,
estão me chamando para ir no Peru. Aqui no Brasil, aonde que a gente está, né? Mato Grosso, São Mato Paulo, Minas Grosso, Gerais, Goiás, Tocantins, Tocantins, né? Mato Grosso Paraná. do Sul, Né? Paraná. Então, está Nós sendo, estamos. eu acho que o que está faltando é gente que queira se integrar para trabalhar com isso, que conheça, né? E poder levar isso para o agricultor. Com certeza. O agricultor abriu a porta, não, é impressionante. Abre alas que a gente passa e passa bem bonito, né? Ah, sim. Nota 10. Lá na Guatemala foi assim, comecei ajudando um amigo a tratar do café dele, né? E o negócio cresceu de uma tal maneira. Hoje estamos trabalhando com a Associação Nacional do Café. Deve ter alguém aí da Ana Café. Eles estão nos ajudando para fazer experimentação, porque não tem legislação orgânica do país para aprovar isso, você acredita? Eles me Mas falaram não assim, é fácil. Aqui também não tem, não. tem que mudar a regulamentação orgânica, as leis do país para poder se enquadrar dentro do que vocês estão trazendo, porque a gente não tem nada disso. Aqui também não tem, Leonel. Nós ainda estamos Não? engatinhando. Para a agricultura não tem. Puxa Mas vida. nós vamos chegar lá. Assim como na Bioboi, há 22 anos atrás, quando se iniciou os trabalhos na pecuária e com a homeopatia, também não Uhum. tinha. E hoje somos. Hoje não, já tem bastante tempo, nós somos reconhecidos dentro do Ministério, né? Aham. E então, assim, vai chegar também a agricultura nesse ponto. Ah, sim. E, Leonel, e eu, para encerrar, que eu preciso encerrar, né? Eu vou agradecer muito a sua participação. Foi um prazer ter Um você aqui, privilégio. um privilégio meu de estar com você nessa live. Meu segundo Guatamelteca do coração. Faço Obrigado. coleção de guatemaltecas. E, e eu vou te agradecer bastante. E é isso. Então, assim, a gente vai. Aqui, quem tiver dúvida, tiver curiosidade, quiser compartilhar a nossa live, ela vai ficar salva aqui no Instagram e nós também vamos encaminhar para o YouTube da Bioboi. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, manda perguntas aqui para nós, que a gente vai ter o maior prazer em responder. Quem tiver interesse em conhecer na sua cultura, entre em contato, que nós vamos ter um enorme prazer também em apresentar o produto para vocês e mostrar, né, os benefícios para que vocês possam conhecer. Tá bom? E tem aqui, está Obrigado. todo mundo dando parabéns. Obrigada, gente. Vocês são importantes para nós estarem aqui Um presentes, privilégio. participando com a gente. Obrigada, Um Márcia. privilégio. Obrigada, Meire. Patrícia. Márcia. Jaqueline. Márcia, né? Nélio. Daiane. Daiane. Edmilson. Então, entre em contato com a gente, que nós estamos aqui para atender todos vocês. Cássia Lohani. A Lohane. Então é isso, Leonel. Gente, Beijão, fica obrigado. com Deus. Beijo. Deus te abençoe Beijo. muito e vamos que Ah, vamos. vamos junto. Coração aí disposto a aprender mais, né? Essa é uma das coisas agradáveis que como é que é? Parabéns, deveriam estar na quê? Na capa do COP22. Também Não acho. sei. Eu também acho, viu, Júnior? O Júnior vai trabalhar como meu mercado. Ele vai fazer o mercado externo do Bioagro. Olha, que bacana. É, Parabéns. já tá combinado, né, Júnior? Lagoa, Fazenda Lagoa Azul entrou. Olha só. COP26. Esse COP26 eu não sei o que é, não, mas você pode ter certeza que é do mundo. É um acontecimento mundial.
Sim. Mas, Na verdade, eu me sinto privilegiado de poder partilhar um pouco disso que a gente tem aprendido, né? E eu posso dizer que é algo que vem do céu mesmo. É Jesus, é Ele mesmo que colocou isso na nossa mão e poder levar, né? Poder transmitir. De fato, é algo que... A Bíblia fala uma coisa que crise é o livro onde eu aprendi o significado de crise. E a tradução que a Bíblia, a interpretação que a Bíblia dá é que crise é tempo oportuno. Então, quando chega a crise na nossa vida, é tempo de ver que outra situação podemos bolar para trabalhar, para comer, para sair da situação difícil. E foi assim que apareceu a homeopatia para mim. Eu tinha perdido todos os meus clientes pela crise que chegou, né? Quebra de safra 2 vezes seguidas, soja, milho e depois o soja de novo 3 vezes. E foi ali que surgiu a homeopatia para mim, né? Então eu creio que é um momento de oportunidade. Não vou falar de crise não. não é mesmo. É a pena olhar as oportunidades. Então vamos lá, né, Jaqueline, Leonel? um abraço. Ei, Patrícia. Deus te abençoe. Leonel, tchauzinho para você. Até a próxima. Obrigada, Privilégio. gente. Boa noite, Até. pessoal. Boa Deus te noite. abençoe.